Hello, speakers! Seja bem-vindo! Welcome para mais um vídeo aqui no canal Inglês Fluente da Vida Real, onde você aprende de fato o que importa para você aprender inglês sem passar perrengue, sem precisar ficar estudando gramática, sem precisar, inclusive, como diz o título desse vídeo, sem precisar ir para aula, sem precisar de escola de inglês, professor de inglês, comprar material técnico de inglês, sem nada disso. É sobre isso esse vídeo, como que você aprende, quais são as habilidades, características da sua rotina e das suas atitudes, da sua mentalidade que você precisa para conseguir aprender inglês. O grande erro é enxergar o inglês como uma matéria. Isso não é verdade, não é assim que funciona. Inglês é um estilo de vida, inglês é um hábito. Vamos entender nesse vídeo quais são as principais características da sua rotina, habilidades, decisões e atitudes que você precisa ter para aprender inglês sozinho de uma vez por todas. Ready, set, let's roll! É isso mesmo, aprender inglês de maneira natural e fluente. Natural é, você tem que aprender o inglês como você aprendeu o seu português de hoje. Desde o momento que você nasceu, você aprendeu naturalmente o português por meio de algumas coisas que aconteceram, ainda que você não percebia, ainda que de maneira inconsciente. E se você começar a enxergar o aprendizado do inglês ou como qualquer outra língua dessa mesma forma, você vai acelerar muito o seu resultado. E de antemão eu já digo para você, coloca aí na sua caixolinha a partir de hoje 3 M's. Você tem os 3 M's que fazem você aprender o inglês ou qualquer língua, na verdade qualquer coisa, de maneira muito mais rápida, com muito mais facilidade. Motivação, mentalidade e método. Se você tiver a motivação certa, e eu não estou falando de emoção, eu estou falando de motivos claros para a ação. Motivos certos, motiva a sua ação. Se você tiver a mentalidade certa de como encarar o processo, a gente vai falar nesse vídeo aqui quais são os principais aspectos dessa mentalidade. E se você tiver o método certo, com as estratégias certas, não tem como você não aprender. Não tem como. Com a motivação certa, a mentalidade certa e o método certo com as estratégias, você consegue alcançar a tua tão sonhada fluência. E vamos então a algumas dicas práticas para você acelerar o seu inglês, melhorar o seu inglês do dia a dia, o inglês da vida real. Primeira dica de mentalidade, pense e planeje. Para que você tenha cada vez mais segurança no teu estudo do inglês, comece a pensar antecipadamente o que você vai falar em determinado momento, quando você for praticar, imaginar e planejar quais são as possíveis respostas que você pode ter para a sua pergunta. Imagine um diálogo que você vai ter com uma pessoa. Eu, recentemente, viajei para a Europa, fui a Paris e eu nunca tinha falado francês. Eu estudei 25 dias antes francês, o que realmente importava para eu me virar. E eu imaginava a todo momento que eu entrar no restaurante, o que eu vou falar, como eu vou falar, e me imaginava falando. Imaginava a cena, imaginava a pessoa respondendo e possíveis respostas, já antecipando o que eu ia falar depois. Então eu já criava esses pequenos diálogos. Se você olhar aqui no meu canal, tem um outro vídeo que eu falo da Small Talks, as pequenas conversas. Eu já imaginava as pequenas conversas, eu já simulava na minha cabeça e projetava pro presente o que eu pretendia viver no futuro com o francês. E foi infinitamente mais fácil, é mais tranquilo, você se sente mais seguro, mais confiante. E eu garanto, essa é a maior trava que impede você de falar qualquer língua. É o aspecto emocional. Então, quando você pensar e planejar antecipadamente, fica muito mais fácil. Faça com que a sua rotina tenha sempre o inglês de alguma forma, que você tenha sempre esses inputs, as entradas na sua vida, né? O conhecimento, que as informações ao seu redor, rodeie-se do inglês a todo momento. Coloca o teu celular em inglês, começa a colocar a televisão somente em inglês, começa a comprar livros em inglês, começa a ler em inglês, começa a abrir site em inglês, começa a buscar informações, começa a tentar pensar em inglês, coisas simples do teu dia a dia, começa a colar post-it na casa com a tradução de tudo que tem na tua casa em inglês. Quanto mais você se rodear do inglês, mais o teu cérebro vai começar a entender naturalmente que aquilo ali é natural para ele, então ele vai começar a utilizar, a memorizar e a realmente considerar aquilo uma língua natural para ele mesmo. Terceira dica, seja curioso, seja curiosa. A curiosidade é um dos maiores princípios da aprendizagem segundo a neurociência.
Então começa a ser mais curioso em relação a você buscar coisas em inglês, aprender uma palavra nova todos os dias, aprender um vocabulário novo, aprender uma frase nova, um significado novo, um padrão para que você forme uma frase ou dezenas de frases. Afinal, o inglês ele é repleto de padrões, expressões padronizadas que você consegue utilizar para dezenas de frases e contextos diferentes. A curiosidade sua vai acelerar muito a sua fluência. Repita em voz alta e com emoção tudo que você aprender. Enquanto você começar aí essa busca com curiosidade, com interesse, aprender palavras novas, sentenças novas, imediatamente repita em voz alta e com emoção. Coloque emoção, fale com entonação, como se você de fato estivesse conversando com alguém. Imagine uma cena na sua cabeça e você utilizando aquilo. Quanto mais você gerar essa simulação real e emocional em voz alta para você ouvir a si mesmo falando e perceber que você está aprendendo e está entendendo como usar aquilo, mais rápido, talvez instantaneamente, o teu cérebro vai memorizar e vai aprender aquela sentença, aquela palavra. Isso é fundamental. Prática, você tem que praticar. E essa é uma prática muito simples de se fazer e que vai acelerar muito a sua fluência. E junto dessa prática, outra dica é use de fato. Conforme você for aprendendo palavras novas, sentenças e padrões novos, comece a formular frases na tua cabeça, comece a falar com você mesmo. Se você não tem ainda um parceiro, um professor, não faz uma aula de conversação, fica meio doidinho aí, começa a utilizar a sua loucura interna, começa a formular frases novas, imaginar possibilidades, mesmo que ainda você não esteja falando com perfeição. Não se importe com isso, mas comece a usar a frase. Você acabou de aprender uma palavra nova, ok, a palavra por si só é muito fácil o teu cérebro esquecer, porque ela não está associada, vinculada, conectada com alguma coisa, principalmente um contexto ou uma ação, uma imagem. O nosso cérebro, ele ama isso. Então, assim que você aprender uma palavra nova, começa a colocar na tua cabeça imagens, possibilidades, cenários, frases, sentenças que você utiliza essas palavras. Porque aí sim você colocou em prática, você trouxe para o mundo real, digamos assim, para o teu cérebro. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Esse aqui é um stapler, um grampeador. Stapler. Se você só falar, ok, stapler, talvez daqui a algum dia você esqueça o nome, porque ficou solto no teu cérebro. Agora, se você entender, I'm gonna use the stapler to staple the sheets. Opa, eu vou utilizar o grampeador para grampear as folhas. I'm gonna use the stapler to staple the sheets. Ok? Beleza? Então, isso já faz com que você crie uma possibilidade, um cenário, uma ação, um movimento, uma imagem, inclusive. Né? Eu vou utilizar esse grampeador para grampear folhas. Você já imagina a ação de grampear, você grampeando, isso facilita absurdamente a sua memorização. Aprenda palavras novas, mas use elas o quanto antes, criando frases, sentenças, para que você consiga pôr em prática. Importantíssimo! Um dos maiores momentos do estudo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, um dos maiores momentos do estudo é a revisão. Se você não fizer boas revisões, você praticamente não aprendeu nada. Sabe por quê? Porque a memória de trabalho, que é a memória de curtíssimo prazo, ela não consolida. A memória de trabalho não consolida, ela não se armazena. Para que você transforme a memória de trabalho numa memória de médio e longo prazo e consolide essa memória, você tem que fazer revisões. Então, comece a revisar também ali ao longo de alguns dias, depois de alguns dias, e aí você utiliza um princípio chamado espaçamento, que é o princípio um dos mais estudados pela neurociência. Você vai espaçando as revisões cada vez mais de tudo que você está aprendendo no inglês. Isso vai acelerar muito e você vai perceber o quanto você vai memorizar, o quanto você vai aprender e conseguir reter a informação de fato para poder usar depois na sua conversa, na sua viagem, no que você precisa. E olha só, você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Se você consegue andar de bicicleta, você aprendeu aí quando você começou a andar? Você se lembra, né, de quando você começou a andar? Certamente você se machucou e caiu na primeira vez, na segunda, na terceira, algumas vezes. Foi doloroso, foi frustrante, mas ainda assim você aprendeu algo que você nunca tinha feito antes. Não vai ser diferente com o inglês. Entenda que o processo terá frustrações, muitas vezes você vai tomar alguns tombos e você vai fracassar, você não vai se lembrar, você vai errar e tá tudo bem. É assim mesmo que funciona. Fica tranquilo, fica tranquila. Não desista do resultado final porque você está tendo alguns desafios no processo.
É natural isso vai acontecer. Fique atento aos teus erros para que você aprenda com eles, você entenda o que eu errei, por que eu errei, eu estou errando a pronúncia, eu estou errando, eu estou confundindo alguma palavra, eu estou confundindo a sentença, eu esqueci o padrão que eu utilizava, eu estou com um erro de conexão das palavras, eu estou com um erro de não conseguir compreender ainda o meu listening, não entender direito, é o meu speaking, eu estou com medo, é o fator emocional, é o meu reading, é a escrita que eu ainda não estou conseguindo nem começar a escrever, como que eu posso melhorar isso, quais são as próximas 2, 3, 4 ações que eu posso fazer para começar a corrigir esse erro. É para isso que servem os erros, para que a gente aprenda com eles e a gente entenda quais são as próximas ações para que a gente corrija e passe para o próximo nível, que teremos novos erros. E aí você entende os seus erros, define algumas ações, corrige esses erros e passa para o próximo nível e assim por diante. Se você fizer isso, tudo que eu te falei nesse vídeo, lembrando, motivação, mentalidade e método. Você precisa sempre olhar para tudo que você está aprendendo ou que você quer aprender. Eu estou motivado de verdade, eu estou com a mentalidade certa para o aprendizado e eu estou com o método e estratégias corretas para que isso funcione. Se você tiver os 3 M's, não tem como o teu resultado vai acontecer. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha esse canal com todo mundo aí que você conhece que quer melhorar o inglês, principalmente na motivação, na mentalidade e também em metodologias para que você consiga aprender o inglês da vida real com mais facilidade e tranquilidade, ao invés de ficar sentado em escolas horas e horas por semana, por dia, estudando gramática de maneira chata, cansativa, frustrante, tediante, maçante, e não é isso que vai te fazer falar inglês, tá bom? Um forte abraço, vamos junto, see you later!